A política hoje na profecia bíblica. 2 Timóteo capítulo 3, versículos de 1 a 5 e também versículos 8 e 9. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, arrogantes, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, obstinados, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. São como Janes e Jambres resistindo a Moisés. Assim também, esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobo, que significa rejeitado pela sociedade e sem o devido temor a Deus. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 1 a 5 e também versículos 8 e 9. Este contexto profético foi escrito pelo apóstolo Paulo há 1953 anos, no ano 68 após o nascimento de Jesus, tendo seu cumprimento hoje na íntegra, ano 2021. O grande destaque do cumprimento deste contexto profético, especialmente no Brasil, está nu e patente na Câmara dos Deputados, no Senado e no Judiciário. O que nos impressiona são os dados comportamentais de deputados, senadores e ministros do STF e apoiadores do mau caráter na prática comportamental detalhado pelo apóstolo Paulo, predito há 1953 anos antes do nascimento de Cristo. É como se o apóstolo Paulo estivesse presente hoje, registrando com precisão os comportamentos relacionados à profecia. Isso comprova a veracidade incontestável da Bíblia, a infalível palavra de Deus. Não há como selecionar destaques vividos hoje na profecia, pois o comportamento de cada corrupto está mergulhado em todos os itens desta profecia. O apóstolo Paulo introduz este texto prevendo tempos trabalhosos para os nossos dias. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Nasci no ano 1945. Jamais imaginei que hoje, século 21, juntamente com milhares de brasileiros e de outros países, presenciaria comportamento tão ridículo de baixo caráter daqueles que foram escolhidos de uma forma ou de outra para representar os brasileiros na dignidade, na verdade, na justiça, no respeito, na moral e no temor a Deus, constituindo-se modelos para a formação de novas gerações ou uma nova sociedade justa, andando nos padrões de Deus estabelecidos para uma sociedade temente a Deus. Na composição destes relatos, a minha vontade é de citar nome por nome, comparando-os aos itens desta profecia, mas a ética não me permite fazer isso. Só mesmo pessoas dominadas pelo poder de Satanás
são capazes de cumprir esta profecia na íntegra como está sendo cumprida. Alguns destaques para você, político ou não, fazer comparações de seu comportamento. Em qual desses destaques você se enquadra? Caluniador, avarento, isto é, tudo por dinheiro, obstinado, arrogante, soberbo, blasfemo, sem o respeito de pais e mães, ingratos, sem o devido respeito a Deus, traidor, pregam a piedade, mas vivem a impiedade, orgulhoso e outros. Damos graças a Deus pelos políticos tementes a Deus que ainda manifestam e vivem o seu repúdio a tais comportamentos. A você, deputado, senador, ministros e outros apoiadores dessas distorções moral, espiritual e ética. Já que a profecia está relacionada a esse contexto político, te convido a fazer cuidadosa comparação ao seu comportamento a cada item em destaque. Amante de si mesmo, avarento, ou seja, tudo por dinheiro, inflexível, soberbo, blasfemo, sem o reconhecimento dos pais como família, ingrato, aborrecedor de Deus, sem afeto natural, obstinado, cruel, sem amor para com os bons, traidor, mais amigo dos deleites do que amigos de Deus, vivendo uma falsa piedade, tudo por falta do conhecimento da verdade. Damos graças a Deus pelos homens e mulheres íntegros, os quais não aderem a esse baixo nível moral, espiritual e ético. O apóstolo Paulo cita na história comportamento semelhante aos de hoje, relacionados aos inimigos e perturbadores contra Moisés e o fim trágico de todos eles. Livro de Números, capítulo 16, versículos 19 a 33. A você, perseguidor daquele que está agindo no temor de Deus e admitindo a verdade da palavra de Deus como a divisa do seu governo, que tal você ler este texto e perceber que a paciência de Deus tem limites para com todos os rebeldes, e se persistirem a agredir a Deus e aos seus servos, o mesmo Deus que agiu no tempo de Moisés poderá também agir com você. Paulo encerra dizendo aos que estão enquadrados nos itens desta profecia: não irão avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 9. A palavra desvario significa insanidade mental, demência, loucura e outros adjetivos. Que tal rever e corrigir o seu comportamento antes que seja tarde demais?